Será que algum dia, ou podemos ter, ou algum dia tivemos esta pretensão de que somos os únicos representantes de Jesus neste mundo? É o próprio Jesus que vai nos ajudar a refletir a respeito disso. Será que era isso que Jesus queria? Uma exclusividade absoluta para Ele? É o momento então de nós refletirmos a partir dos textos que a liturgia traz para nós hoje. Nós vamos começar lendo juntos a carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 5 da carta de Tiago, versículos 13 a 20. Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 20. Vamos ler alternadamente. Eu leio um versículo, vocês leem outro. Tiago 5, versos 13 a 20. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Orando, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e outro o fizer voltar para o bom caminho, lembrem disso. Quem fizer o pecador voltar-se ao mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará que muitos pecados sejam perdoados. E agora, queridos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 38 a 50. Marcos, capítulo 9, versículo 38 a 50. E eu peço então que os irmãos ouçam a leitura que farei deste Evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 38 a 50. A partir do 38, então, João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não era do nosso grupo. Jesus respondeu: Não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Jesus continuou: Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa
que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Oremos, queridos. Nós te agradecemos, bondoso Deus, pela tua palavra aberta diante de nós. Dá-nos corações abertos, ouvidos atentos e uma mente voltada para o entendimento daquilo que tu queres dizer a nós. Ajuda-nos na compreensão e na exposição da tua palavra. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. O texto da liturgia de hoje é um texto um pouco grande, mas nós trouxemos o texto de Tiago para ser lido em paralelo, porque se vocês prestaram atenção nos textos lidos, nós vimos que são situações contrastantes, um texto com o outro. Um fala daquele que recupera aquele que está perdido, o outro fala daquele que eventualmente faz perder. Então, são situações que nós achamos como que contrastantes, essas apresentadas por Tiago e apresentada no trecho do Evangelho de Marcos que nós lemos. Na carta de Tiago, é feita referência a quem faz um pecador voltar do seu mau caminho. O Evangelho, por sua vez, chama a atenção para as tristes consequências de quem é culpado pelo fato de algum dos pequeninos que creem em Jesus o abandonar. Considera este um pecado de tal relevância que, com palavras duras, aponta as consequências para quem comete este pecado. O pecado de fazer com que algum dos pequeninos que creem em Jesus o possa abandonar. São 2 situações distintas, porém envolvendo intrinsecamente ações geradoras de vida e de morte. Para Tiago, aquele que ajuda o pecador a voltar do seu mau caminho o salvará da morte. Situações de vida e de morte. Para Tiago, aquele que ajuda o pecador a voltar do seu mau caminho o salva da morte. Segundo o Evangelho, relata para nós, melhor seria ser lançado ao mar com uma pedra amarrada no pescoço do que ser acusado como responsável pelo fato de qualquer que seja dos que creem em Jesus o abandonarem. Portanto, fica claro que tanto numa quanto noutra situação, que nossa vivência cristã deve passar pelo compromisso com os irmãos. Nas 2 situações nós vemos compromissos assumidos com responsabilidade
e compromissos não assumidos, a nossa irresponsabilidade. Então, tanto numa quanto noutra situação, mostra que nossa vivência cristã deve passar pelo compromisso com os irmãos e irmãs que conosco caminham, seja pela nossa preocupação em reconduzir ao bom caminho o irmão ou a irmã que anda afastado, seja na manutenção da comunhão viva e verdadeira com o Senhor Jesus, para que ninguém se sinta desmotivado e descrente a ponto de abandonar o Senhor Jesus. Então estamos centrados aqui na pessoa de Jesus, quem faz voltar-se para Jesus e quem faz abandonar Jesus, as nossas atitudes. Em toda a sua carta, Tiago tem a preocupação de apresentar aos destinatários diversas atitudes positivas que eles devem assumir para serem verdadeiros sinais do reino até a vinda do Senhor. Mais especificamente, vimos no trecho que nós lemos, atitudes de uma comunidade altamente solidária com os irmãos. Uma comunidade altamente solidária com irmãos e irmãs e verdadeiramente comprometidos uns com os outros. Por isso que eu falei na hora da semente que eu ia trabalhar esse texto hoje à noite. E nós plantamos nossa semente hoje, eu plantei a minha semente, vamos ver no que vai dar. E esse vamos ver no que vai dar, nós vimos que carece de compromisso. É isso aqui que o texto está referendando, reforçando para nós. Então, Tiago vai nos ajudar a entender isso, né? E vai nos mostrando, então, essas atitudes que nós devemos assumir para estarmos efetivamente comprometidos uns com os outros. E esse compromisso implica no compromisso também de compartilhar dores e sofrimentos, bem como momentos de alegria e de vitória. É assim que lá está. Se alguém está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Há alguém doente? Façam orações pelo doente. Atitudes que passam necessariamente pelo compromisso e pela comunhão. Tiago não deixa de frisar que estas atitudes positivas se manifestam na comunidade na medida que esta comunidade se abre ao perdão. Uma comunidade que se abre ao perdão, uma comunidade que tem a humildade de confessar os seus pecados e está também disposta a perdoar. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros. Então, sempre está indicado a relação, tanto da oração quanto do louvor, de uns para com os outros. Orar uns pelos outros. Como é belo, necessário e gratificante esse gesto. Pela graça de Deus, estivemos reunidos hoje lá no pátio do Hospital Santa Rita, orando pela irmã Sandra e demais enfermos nesta manhã. Também na nossa escola dominical, intercedemos em favor de irmãs e irmãos que passam por enfermidades. Que a cada um Deus dê a graça da cura segundo a sua vontade. Orar uns pelos outros é um dom que precisa ser cultivado a cada dia em nossas vidas. Estarmos em permanente oração uns pelos outros talvez seja a primeira manifestação de compromisso que estabelecemos uns com os outros, pois em oração
evocamos a presença do outro em nossas vidas e experimentamos a comunhão. Se eu vou orar pela minha irmã, ela já chegou ao meu coração. Então, o gesto mais, vamos dizer assim, mais forte, né, que nós entendemos também de compromisso, é o gesto da oração. Porque eu não oro sem compromisso. Compromisso que eu estou colocando aqui é compromisso de chamar o outro para si, de querer fazer parte do outro. Aí, efetivamente, eu estou orando pelo outro. Eu só não repito o nome da pessoa. Quando eu oro pela pessoa, eu a trago para mim. Eu a coloco no meu coração. Eu tenho uma presença com ela naquele momento da oração. E ali, então, eu experimento a comunhão. Quando retomamos a situação relatada lá no Evangelho de Marcos, fica claro que a atitude do discípulo João, ela vai exatamente nessa contramão do que Tiago está pedindo. Por quê? O que acontece lá com João? João é aquele que vai chegar para Jesus e vai logo colocar para Jesus, né? Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos. Vimos e proibimos. Percebam como que Tiago e João estão indo em direções opostas. Nós vimos um homem expulsando demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso. E agora vem o mais doloroso. Por que nós o proibimos? Por que João fala aqui? E nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Ah, Jesus, você é nosso. Você é dessa igreja. Só nessa igreja, Jesus. Só aqui você faz poder. Só aqui você olha pelas pessoas. Só aqui, verdadeiramente, a oração acontece. Essa é a visão de João. E Jesus comunga com essa visão? Não. Jesus não comunga com esse tipo de visão. É aí que nós vamos, então, agora amadurecer nesse diálogo de Jesus. Nesse momento, então, quando lá vamos, João, então, vai na contramão das atitudes positivas apontadas por Tiago. João, como porta-voz dos discípulos, vai queixar-se a Jesus pelo fato de ter encontrado alguém a expulsar demônios em nome de Jesus, embora não pertencesse ao grupo dos discípulos, considerando um abuso a utilização do nome de Jesus por parte de alguém que não fazia parte do grupo dos discípulos, daqueles que eram os mais próximos de Jesus. Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos, porque ele não é do nosso grupo. Imagine, a mensagem, o nome de Jesus só poderia ser pronunciada e produzir vida se fosse por eles proclamada. Vocês concordam que é uma atitude arrogante de João? Como se mais importante do que o anúncio, a mensagem, a ação realizada em nome de Jesus, o foco fosse em quem a realiza. E esse quem necessariamente deveria ser alguém do grupo dos discípulos. Olha o que a gente faz. Bota sempre o grupo na frente. Bota sempre o estereótipo na frente. Alguém está na frente, né? E aí Jesus começa com aquela paciência que ele tem, né? Porque se a gente for vendo o Evangelho de Marcos, isso aqui é uma continuidade. Lá no Evangelho do domingo passado,
qual era a encrenca que os discípulos arrumaram? Domingo passado a encrenca era quem é o mais importante. Então, Jesus toda hora querendo fazer esses meninos entender as coisas e tá difícil de entender, né? Então, quem é o mais importante? Agora reafirma que o grupo continua. Antes era quem dentro do grupo era o mais importante. Agora não. O grupo é mais importante do que as demais pessoas. Então é sempre alguém no centro. E Jesus dizendo: olha, essa história de centro, de poder, de estar em evidência, acabou. Mas a dificuldade que a gente tem de entender isso, porque o ego é muito alto, né? Aquela vontade de estar na frente é muita. Então, a atitude dos discípulos mostra ainda uma atitude contrária ao que Jesus fez, que Tiago resgatou lá na carta dele. Revela-se uma atitude impregnada de arrogância, intransigência, intolerância, ciúme, mesquinhez, pretensão de monopolizar Jesus. Vivemos uma realidade ainda, muitos querem monopolizar Jesus. Não, só aqui você vai encontrar Jesus. É aqui que Jesus está. Quantas pregações nós não temos, né? Aqui é o único lugar onde verdadeiramente Jesus se faz presente. E aí Jesus vai caminhar mais um pouquinho para dizer: Jesus, por sua vez, procura levar os discípulos a compreenderem a necessidade de ultrapassarem essa visão egoísta, monopolizadora da missão. O que Jesus fala? Quem não é contra nós é por nós. Quem não é contra nós é por nós, afirma Jesus. E essa compreensão se dá quando se é capaz de abrir-se para o outro, respeitar o outro, valorizar o bem que o outro também é capaz de fazer. Não é só aquele grupo ali que é capaz de fazer o bem. Não é só aquele grupo ali que aprendeu com Jesus a fazer o bem. Outras pessoas também fora deste grupo fazem o bem e revelam o rosto misericordioso de Deus. E Jesus nos chama a olhar outras ações, outros lugares, onde também o rosto misericordioso de Jesus se revela. E não necessariamente apenas nas quatro paredes do templo, ou quando aqueles que se chamam, detentores do Evangelho acham que Jesus está presente. Quem não é contra nós, quem não é contra nós, é por nós. Portanto, precisamos aprender a valorizar o bem que o outro também é capaz de realizar e que produz o que é mais valoroso para Jesus: a vida. Onde a vida estiver sendo defendida, Jesus ali está. E aí Jesus vai nos ajudar a perceber isso. Quem lhes der um copo de água que seja em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. De quantas pessoas na nossa vida recebemos o bem e às vezes essas pessoas não estão inseridas no grupo daquilo que chamamos igreja. E são pessoas de fora da igreja, mas que o rosto misericordioso do Cristo também está revelado nessas pessoas. Jesus então nos ensina que a sua comunidade não se traduz numa comunidade fechada, numa comunidade exclusiva, exclusivista,
que sente aquele ciúme quando alguém fora dela faz o bem. Olha só, sentir ciúme porque alguém fez o bem. Condenar alguém que fez o bem, porque não participa da igreja, porque não pertence à igreja, não consegue valorizar e enxergar o rosto misericordioso de Cristo na ação daquela pessoa. Jesus então vem nos convidar a enxergar esse rosto misericordioso do Cristo quando alguém de fora da nossa comunidade também faz o bem. Ao contrário, então, ao invés de ser essa comunidade exclusivista, essa comunidade detentora do Cristo, que acha que só ela tem o Cristo em suas mãos, ao contrário, somos chamados a ser uma comunidade que saiba acolher, que saiba apoiar, que saiba estimular todas as pessoas que praticam o bem, mesmo aquelas que se encontram fora da comunidade em outros ambientes. Como cristãos e cristãs, devemos nos esforçar a cada dia para testemunhar sim os valores do reino, testemunhar sim a misericórdia de Jesus e nos alegrarmos com os sinais da presença de Deus em tantos irmãos e irmãs com outras vivências religiosas que também lutam por construir um mundo mais justo, mais fraterno, um mundo onde se reflita o rosto de Jesus em atitudes cada vez mais em sintonia com aquelas atitudes positivas que Tiago destacou na sua carta. Se alguém está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se alguém doente, faça orações pelo doente. Estejam então, queridos, nossos corações abertos a acolher e a comungar com outros corações que também assim procedem e que não necessariamente estão inscritas no âmbito da nossa igreja, da nossa comunidade. E para tanto, Deus nos abençoe. Porque Jesus, nós não somos os únicos representantes de Jesus no mundo. Que nós tenhamos a humildade de reconhecer isso. E que a graça do Espírito Santo permita que nós tenhamos discernimento, solidariedade e, acima de tudo, humildade para reconhecer que o gesto de João foi um gesto extremamente intolerante. O que estava incomodando a ele não era a ação, mas era o fato deles não pertencerem ao grupo deles. Que Deus, então, na sua graça, tenha misericórdia de nós e nos dê um coração acolhedor. Amém.